Pessoal, seguinte, veja bem. Na lei da atração a gente aprende que é só visualizar coisa positiva, coisa positiva, coisa positiva, né? E de repente algumas coisas acontecem na nossa vida, a gente não entende por quê. Eu vou deixar aqui nos cards 2 vídeos, um sobre lei da atração que eu amo muito, que é um videozinho antigo, mas que é maravilhoso, dos fantochinhos, dos bonequinhos, que eu amo demais. Só a abertura que é com os fantoches, tá, gente? O resto do vídeo é comigo mesmo, porque o cachê deles era muito alto e não deu pra pagar. Mas aí no caso a abertura é muito fofa e o resto do vídeo é comigo. Eu vou deixar aqui nos cards. E vou deixar nos cards também um vídeo mais recente, tá? Do mês passado, falando sobre lei da atração de forma geral. Mas, de forma geral, assim, e com muitos aspectos importantes e reflexivos também. Mas hoje eu quero trazer uma técnica, que é uma técnica que eu apliquei numa live, que eu falei com vocês que está no grupo do Telegram, vocês sabem que eu deixo os links todos aqui embaixo. E se você não está no grupo, entre no grupo do Telegram. Se você não está na lista VIP, entre na lista VIP, tá tudo lá. Mas de repente você não estava no grupo, não estava na lista, não participou da live, não pôde estar no dia. Eu vou trazer essa técnica para cá, mas além disso eu vou aprofundar mais. Porque se a gente viu no Telegram e viu na live, mas aqui eu quero passar para você o conceito da técnica de antecipação, porque ela é aparentemente controversa, né? A gente aprende que para manifestar coisas positivas é só pensar positivo. Mas veja bem, além de tudo isso que eu vou deixar nos vídeos linkados aqui, que é preciso ser olhado, que a vida tem dificuldades, que a vida tem desafios, que não é porque você é positivo que você não vai ter desafios, né? Então a gente faz algumas reflexões para fortalecer a alma, para fortalecer o espírito, né? E entrar num otimismo realmente empoderador. Porque existe um otimismo que eu falo que é um positivismo, que é algo que está tornando as pessoas muito frágeis, que é aquela coisa do vai dar certo, vai dar certo. Mas no fundo, o que ela está falando? Vai ser do meu jeito, vai ser do meu jeito. É isso que ela está falando. Porque às vezes a gente não percebe que uma situação deu certo. Vai levar um tempinho para entender que aquilo deu certo, que tinha que ser, porque o resultado, etc. Né? Mas então existe tudo isso. A gente querer manipular a lei da atração para ser favorável para conquistar o que o nosso ego quer. A gente já falou bastante disso aqui. Aprofunde nos vídeos dos cards. No entanto, hoje essa técnica fala do seguinte: você manifesta o que você vibra. E aí, se você tiver com medo de alguma situação, mas ao mesmo tempo você quer aquela situação, mas ao mesmo tempo você tem medo que aconteça e você não dê conta, mas ao mesmo tempo você quer aquela situação. Mas ao mesmo tempo, e se você vê uma outra pessoa vivendo essa situação? Você se comparou? Aquela pessoa está vivendo e você não? Medo da comparação, da inferioridade, de não se destacar, medo do outro viver aquilo que você quer e não viver. Então, vontade mais medo, vontade mais medo. E nós somos esse jogo de energias dentro de nós. Então, o que é preciso ser feito? Além de visualizar coisas positivas e além de ser positivo, é preciso saber lidar com os pensamentos ameaçadores ou as famosas crenças limitantes. Essa técnica de antecipação eu apliquei com uma cliente e eu acho mais fácil eu trazer o exemplo da cliente aqui para vocês e depois falar de como a técnica funciona. Veja bem, essa cliente minha, ela quer montar um estúdio. Ela tem um espaço na casa dela, ainda não é um estúdio, mas ela tem um espaço na casa dela. E o interesse dela, ela já fez 2 workshops, o interesse dela é fazer workshops de dança, meditação, yoga, pilates, fazer um workshop bem bacana com essas técnicas, né? Com essas práticas. Mas ela falava assim: Bárbara, toda vez que eu ia visualizar o meu workshop cheio, o meu workshop lotado de pessoas, me dava muito medo. Mas sabe do que me dava medo, que eu já percebi? Me dava muito medo de alguém ver tudo que eu estou ensinando, que tem muito valor, que eu sou muito dedicada, muito esforçada, muito empenhada. Essa pessoa vê tudo isso, participar das práticas do workshop e abrir o estúdio dela com a minha ideia e o dela dá certo e o meu não. Então observe bem. Aí quando ela falou isso comigo, ela falou: ai, Bárbara, eu sei que é uma coisa muito feia de se pensar. Eu falei: não tem nada de feio, não. Você tá maravilhosa aí nesse momento, porque você tá sendo sincera com você e você tá colocando: eu tenho esse medo que isso aconteça. Maravilhoso, tá sendo sincero, né? E aí, que a gente já viu também que o preconceito com a gente mesmo
faz com que não vejamos nossas crenças limitantes e não possamos alcançar os resultados na nossa vida, né? Se ela falasse assim, se ela percebe esse medo, mas ela fosse preconceituosa com ela e se julgasse, ela ia falar o quê? Não, mas eu sou espiritualista. Aí eu, não, tudo bem a pessoa se inspirar, mas na verdade não, tá tudo bem. Então ela foi uma pessoa sincera com ela mesma, excelente, passo. E aí ela falou, eu tenho muito medo dessa pessoa se inspirar nas coisas que eu faço, levar essa ideia lá pra fora e os meus workshops continuarem vazios, né? Porque só tá vindo minha irmã, meus familiares, não tá vindo mais ninguém. E porque eu tenho medo de divulgar. E enfim, eu falei assim, tá bom, vamos imaginar uma coisa. Eu não falei com ela, vamos fazer uma técnica de antecipação, entendeu? Naquela conversa terapêutica, eu falei com ela o seguinte, mas já sabendo que eu ia aplicar com ela, falei, ó, vamos imaginar uma coisa aqui. E como ela confia muito na Bárbara, ela foi, né? Eu falei assim, vamos imaginar uma coisa aqui. Imagine que você deu um workshop e aí foi seus parentes, né? Mas foi também uma amiga de alguém que você não conhecia, que ela não conhecia o seu trabalho. E aí uma mulher muito bonita. Uma mulher assim, com o corpo que você acha maravilhoso, com o cabelo que você acha maravilhoso, do jeito que você acha que é uma mulher bonita. Ela chegou daquele jeito. Muito bonita, muito comunicativa, que se destaca muito. E eu fui falando de propósito, né, gente? Porque essa cliente minha é uma flor de pessoa, mas eu fui pegando nos pontos que eu já conheço dela, né? No que mexeria com ela. Então, uma mulher muito confiante, muito bela, muito comunicativa, muito segura. Maravilhosa a mulher, né? Emanando uma coisa, um magnetismo. E aí ela fez todas as práticas que você passou e foi embora. E aí, 2 meses depois, essa mulher aparece no jornal dando uma entrevista. Você descobre através dessa entrevista que ela montou um estúdio, porque além de bonita, magnética, ela era rica. Então ela pegou toda a grana que ela tinha, uma grana fácil, uma grana que ela herdou da família dela. Ela pegou aquela grana e investiu num estúdio com placa na porta, porta de vidro, umas mandalas. Aí ela foi falando assim, Bárbara, por que você tá fazendo isso comigo? Eu falei, calma, visualiza comigo essa situação acontecendo. Aí ela, ai meu Deus. Aí o estúdio dela é maravilhoso e tá lotado. Cada aula dela dá 70 pessoas. Ela tá dando até entrevista na televisão com os insights que ela pegou desse seu workshop. Ela falou assim, Bárbara, eu quero morrer. Eu quero acabar com a minha vida nesse momento. É o meu pior medo e você descreveu com todas as características que eu... Ai, meu Deus, que coisa horrível, que coisa horrível. Falei, tá bom. Agora imagina, isso aconteceu. Ela falou, ai, tá, eu tô me sentindo uma bosta, eu tô me sentindo muito ruim. Falei, tá bom, isso tá acontecendo. O que você pode fazer agora? O que isso aconteceu na sua vida? Você acabou de desligar o jornal, essa mulher tava dando entrevista. O que você pode fazer agora? Aí deu alguns segundos, ela falou assim, nada. Eu falei, né? Falou, eu não posso fazer nada. Não tem nada pra eu fazer. Nossa! Aí ela começou a rir, que é um risinho que eu conheço. Quando esse risinho começa a acontecer, porque a transformação já aconteceu dentro da pessoa. Ela Bárbara, que besta que eu tava. Porque se acontecer eu não vou poder fazer nada. Inclusive eu não tenho nem nada a ver com a vida das outras pessoas. Por que eu tô preocupada com a vida dos outros, o que eles fazem com a vida deles? Essa é a técnica de antecipação. O que consiste a técnica de antecipação? Consiste no seguinte, tudo que está na sua mente, que é um monstro, você não vai conseguir combater. Por que você não vai conseguir combater? Porque não é real. Quando você sonha com uma coisa incrível, maravilhosa, você fica fantasiando que você tem aquilo, por melhor que seja, não é real, você não pode pegar. Então, muitas vezes, dependendo do seu estado, quando você sonha com uma coisa muito boa, você se sente pior. Porque o que você vê? Você ficou sonhando com aquilo a noite toda, mas você acorda de manhã e fala, mas não é real, não tá aqui. E aí a maioria das pessoas tem essa queda. Escuta o que eu tô falando. Então, pensar positivo não é sempre bom? Não, gente, não é sempre bom. Porque se torna fantasia, lembra que a gente falou da diferença da fantasia para visualização positiva?
A fantasia é isso, você fantasia, você devaneia, e aí quando você vai para a sua realidade é muito diferente da fantasia. E isso pode até caracterizar um sintoma de falta de capacidade de lidar com a realidade, né? E aí aquela coisa que entra muito no eu vou mentindo para mim mesma, eu vou me enganando. Eu tô num relacionamento negativo, mas eu fico pensando como tá maravilhoso na minha cabeça e aí quando eu vou ele tá negativo. Então, a fantasia, como a gente já viu em alguns vídeos, ela distancia a gente da realidade. E nesse caso foi o contrário. A pessoa estava com uma fantasia negativa. E aí o que eu fiz? Trouxe para o real. Tudo a gente resolve no real. Os pensamentos são tão poderosos assim, a gente tem tanto medo do que pode acontecer, exatamente porque não aconteceu. Observe. Nessa perspectiva você entende por que às vezes você pensa tão positivo em alguma coisa, mas o seu choque de realidade é tão grande que você fica pior quando você tenta pensar positivo. Você percebeu aqui também que quando você pega o que seria negativo ou um grande medo, mas fala, deixa eu lidar com isso aqui, deixa eu trazer para o real, e se isso realmente acontecer, quais são as formas que eu vou ter de lidar com isso aqui? Quais são as formas? Eu vou ter que dissolver a minha vaidade, eu vou ter que aprender a parar de me comparar com os outros, eu vou perceber que na verdade eu nem queria um estúdio, o que eu quero é outra coisa, eu queria esse estúdio só para ter status, e aí eu vi que não é mais isso que eu quero. O que vai acontecer com você quando esse seu medo se tornar realidade? Quando eu falo essa frase, é uma frase muito assustadora, porque a maioria das pessoas fala, nossa, se o meu medo se tornar realidade, eu vou morrer. Você não vai morrer. Sabia? Você não vai morrer, não. Se alguém roubar a sua ideia, se o seu chefe não gostar do projeto que você apresentou, você não vai morrer. Essa sensação de eu vou morrer, minha vida vai acabar, é porque tá tudo no plano mental. Quando você traz para a realidade, você traz o poder de ação para você. Quando tá na mente ai meu Deus, o que isso vai fazer comigo? Mas quando você traz pro real, você fala, o que eu vou fazer perante essa situação? Essa é a técnica de antecipação. E tem muito a ver, gente, com aquele exemplo que o Gasparetto sempre dava. Eu falei com vocês, já falei disso aqui no canal, eu acho, ou algum curso, que o Gaspar falava assim, eu tinha tanto medo de dirigir quando eu tirei carteira, eu tinha muito medo de dirigir quando eu tirei carteira, eu sempre guardo esse exemplo que ele deu pra mim. Quando eu dirigia tenso, suando de nervoso, pensando assim, ai se esse carro bater, ai se eu bater o carro, ai se eu bater o carro, ai se esse carro bater. Ele falou, era tanto sofrimento pra dirigir, tanto sofrimento, que um belo dia alguém bateu na minha traseira. E a primeira sensação que eu tive foi, até que enfim esse carro bateu. Eu não aguentava mais essa paranoia. Ele sentiu alívio e o medo do carro bater passou. Ele começou a dirigir sabendo que tudo bem, esse carro pode ser que ele bata de novo. E se esse carro bater de novo, o que eu vou fazer de prático? Eu vou ir lá no Detran, né? Eu vou ver quem tá com a razão e vou receber um reembolso do meu acidente, etc, etc, etc. Se eu que tiver batido na pessoa, eu vou lá, vou me desculpar, vou colocar o triângulo ali, vou ligar o pisca-alerta, vou parar o trânsito, vou chamar, entendeu? Que ações que eu vou tomar? Gente, porque na vida real, as coisas não são tão desastrosas quanto a mente faz, mas a mente faz parecer que são desastrosas porque a coisa não é real, e se não é real, você não tem poder de resolver, você está sempre impotente. Observa. E aí eu dei essa técnica, esse exercício na live, eu conduzi as pessoas, eu não vou conduzir vocês aqui, porque eu já fiz essa condução de exercício na live, e esse exercício também, você vai poder rever esse exercício com a Bárbara te conduzindo calmamente. Daqui a pouquinho que eu vou te falar quando que isso vai rolar, tá? Mas algumas pessoas falam assim, Bárbara, essa técnica é maravilhosa mesmo, ela funciona mesmo. Eu comecei a ver assim que, nossa, se isso acontecer só me resta lidar, que coisa, não? Por que isso acontece? Isso, Bárbara, não interfere na lei da atração? Porque afinal de contas, eu vou estar visualizando uma coisa negativa acontecendo na minha vida. Isso não interfere? Só interfere positivo se for feito dessa forma aqui, dessa forma aqui. Se é um medo, uma fobia tão grande, que quando você traz para a realidade,
você não consegue ter essa sensação de alívio e não consegue saber que se aquilo acontecer, como é que você vai lidar, se é uma fobia enorme mesmo, talvez não seja seu momento de lidar com isso agora ou através de uma técnica. Talvez seja o momento de procurar uma terapia aprofundada com um profissional que vai poder te orientar. Mas para as nossas crenças limitantes corriqueiras, medos do dia a dia, ansiedades do dia a dia, funciona muito, muito bem. E aí, a dúvida de algumas pessoas é: Bárbara, funcionou bem comigo, eu fiquei rindo depois, eu falei, que bobagem, ai, nossa, se acontecer, eu vou ter que lidar, não tenho o que fazer. E aí eu me liberei, mas será que isso não vai de encontro, não é ao encontro é de encontro com a lei da atração? Será que isso não é contrário? Eu vou ficar visualizando coisa negativa? Você não vai ficar visualizando coisa negativa. Você vai pegar e você vai tirar do seu subconsciente uma vibração que já estava atraindo para você a negatividade. Uma hora, aquela coisa que você evita tanto iria acontecer. Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Quanto mais você evita, ai, pelo amor de Deus, tudo pode acontecer, menos a fulana tá na festa. Quem nunca? Deixa aqui nos comentários. Quem nunca? Nossa, eu não queria esbarrar com fulano, eu não queria esbarrar com fulano, eu não queria esbarrar com fulano. O primeiro fulano foi aquele, na festa ou no evento. Por quê? Porque aquele medo tá morando ali no seu subconsciente. Você vai pegar aquele conteúdo recalcado do seu subconsciente, você vai trazer para a consciência, você vai botar luz naquele conteúdo para que ele não fique vivendo ali igual um gremlin com vida própria e manipulando as suas ações, ou seja, te paralisando, que na maioria dos casos é paralisador, né? Ou manipula para ações descontroladas, desgovernadas, sem equilíbrio emocional. Então observe, você vai pegar esse gremlin, vai pegar ele, vai botar na sua frente, vai falar: oi, monstrinho, prazer. Oi, monstrinho, prazer. Eu tô vendo que você tá aí, me causando todo esse desconforto. Eu tô querendo abrir meu estúdio, eu tô querendo prosperar, eu tô querendo me divertir na festa, mas eu tô morrendo de medo de encontrar fulano, e aí eu tô com medo de não ir, e tô perdendo oportunidades sociais, tô perdendo a oportunidade de abrir meu estúdio. Tô te vendo aí, com esse medo. Tudo bem. Conta aqui pra mim o que você tá evitando. E ele vai falar: eu tô evitando que você encontre fulano, eu tô evitando que alguém roube a sua ideia, eu tô te preservando, eu tô te ajudando. E você vai falar assim: tá bom, então eu vou te ajudar agora. Não é você não, Gremlin, é eu que vou te ajudar, tá? Se isso que você mais teme acontecer, eu vou lidar assim, 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 assim. Aí o Gremlin vai falar: não, mas você tem que evitar ir na festa, você não pode abrir seu estúdio. Gremlin, fica de boas, fica tranquilo. Eu tô te falando que se isso que você tá com medo de acontecer, eu tenho um plano de ação, eu vou agir assim. Ou não tem nada que eu possa fazer, e aí eu vou ter que tocar minha vida, beleza? E aí o que você fez? Você pegou aquele medo que já estava vibrando, porque a gente não manifesta o que a gente fala, a gente não manifesta o que a gente pensa, a gente manifesta o que a gente vibra. E a vibração, a maior parte da nossa vibração, infelizmente, ainda é subconsciente, porque a gente tem muito conteúdo que recalca. Tem muito conteúdo recalcado. Porque eu não quero ver que eu sou uma pessoa que me compara muito com as outras. Eu não quero ver que eu tenho medo de uma pessoa ser mais bem-sucedida que eu. Essa minha cliente, eu parabenizei ela, dela olhar para essa crença, ela tinha vergonha dessa crença, mas ela falou: Bárbara, eu tenho muita vergonha de ter medo que alguém tenha mais sucesso que eu. Afinal de contas, eu sei que eu sou uma pessoa boa, eu quero que todo mundo prospere, mas eu não quero que prospere mais que eu, com as coisas que eu faço. Eu falei: tudo bem, fulano, eu te parabenizo por você ser sincera com você mesma. Você tem vergonha da crença, mas você tá vendo que a crença tá aí, que o Gremlin tá aí. Então, gente, observa como a gente traz o poder pra gente quando olhamos para o nosso subconsciente, olhamos para as crenças limitantes, olhamos para os conteúdos recalcados. Cuidado com aquele falso positivismo. Vai dar tudo certo, mas lá no fundo você está morrendo de medo de alguém roubar a sua ideia e por isso você não vai. Então, observe, lá dentro de você tem muitos nãos. Pega aquele não. Aquele não é sempre um medo que alguma coisa aconteça e o seu subconsciente vai fazer de tudo para você evitar aquilo. Você vai passar mal antes de fazer aquilo, você vai dar tremedeira, você vai sentir um bloqueio
né? Ou então você vai reagir, como eu falei, com muita agressão com as pessoas. Tudo é o medo. Pega ele, senta ele no banquinho e fala: eu tô vendo o que você tá evitando, mas se isso acontecer, eu vou lidar assim, assim, assim com a situação. Mesmo que seja uma situação que não tenha nada para fazer. Porque se for uma situação que não tem nada para fazer, você vai fazer o quê? Nada. Porque afinal de contas é o que você pode no momento. Então observa, gente, os pensamentos, eles são muito traiçoeiros, né? Por quê? Porque eles são só pensamentos. Quando você coloca na realidade, vem, na verdade, é um alívio, uma simplicidade. E a única coisa que existe é o momento do agora. Então, se aquilo acontecer, você vai lidar naquele agora da melhor forma possível. Essa é a técnica de antecipação que eu quis trazer aqui para vocês. É muito simples, mas é essencial lidar com a realidade, gente. Não é ser pessimista. Lidar com a realidade não é vibrar negativo. Mas se a sua realidade é de uma crença limitante negativa, você vai lidar com aquilo conforme aquilo se apresenta no momento, né? Então, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e essa é só uma das dezenas de técnicas que você vai ver no maior curso que a Escola Desprograme-se já desenvolveu. É o curso Desprograme-se. Desprogramação de crenças limitantes. Eu nunca fiz um curso dessa magnitude, eu nunca fiz um curso tão denso, com tanta quantidade de aulas, com tanto material de apoio pesado aí, né? Como é esse curso. Vai ser um curso de 60 aulas. São 60 aulas para você se desprogramar das suas crenças limitantes. E aí eu tô passando aqui para vocês os vários módulos que a gente vai ter nesse curso, mas eu não vou me alongar muito explicando o curso não, porque eu vou deixar o link aqui abaixo de inscrição. Nesse link você pode assistir esse vídeo que eu coloquei aqui, que é um vídeo que só tem aqui, eu não lancei no YouTube, explicando tudo sobre o curso. Você vai se desprogramar das suas crenças limitantes com muitas aulas, muita profundidade, uma didática que, modéstia à parte, eu trabalhei durante muitos anos para desenvolver, né? Que eu sou professora desde 15 anos de idade, de inglês. Mas aí esse aprendizado de técnicas me trouxe essa capacidade didática e de clareza para passar os conteúdos para vocês. Além disso, você vai ver todo esse conteúdo de desprogramação de crenças limitantes com exercício, meditação guiada, técnicas conduzidas em áudios, vídeos, texto. Então tem muita coisa boa lá. E além disso, para você se desprogramar dos seus padrões de crenças limitantes em todas as áreas da vida, você vai receber também o certificado de desprogramador. Sim, eu sou Bárbara Moreira, desprogramadora de crenças limitantes, e você também vai ser um desprogramador certificado pelo Espaço dos Programas, para colocar esse certificado maravilhoso na sua parede e poder aplicar técnicas fantásticas, profundas e realmente funcionais com os seus clientes, consulentes, coaches, seja o trabalho que você fizer, se você for terapeuta, coach ou trabalhar com qualquer outra área, eu tenho certeza que esse conjunto de técnicas vai te ajudar demais a desprogramar as crenças limitantes do seu cliente, ele vai ver resultado, vai sentir mais confiança ainda no seu trabalho. E não bastasse você se desprogramar das suas crenças limitantes e ser também um desprogramador certificado, você vai ganhar 3 cursos de presente para você. Você vai receber o curso de Tarot Master, o curso prático de arquétipos e o curso de coaching holístico sem custo nenhum. Esses são 3 bônus incríveis, os maiores cursos da minha escola para você, mas só para quem fizer a matrícula até terça-feira, dia 26. Depois disso, você vai entrar lá na página do curso e você vai ver que o curso está com o valor normal dele, porque além disso ele tem um desconto muito bom. O curso vai estar com o valor dele normal e sem os bônus depois de terça-feira, dia 26. Então matricule-se, as aulas vão começar a ser liberadas aí no dia 16 de dezembro, para você já ter o primeiro módulo e se desprogramar ainda em 2019 e entrar num 2020 muito mais preparado para prosperar de verdade, através da sua autoconfiança, se tornando uma pessoa mais espontânea, mais natural e vivendo a partir do seu temperamento, da sua personalidade de forma autêntica, simples. E que eu acredito que é isso que traz abundância pra gente em todas as áreas da vida. Então entra lá, dá uma olhadinha nos módulos do curso, vê tudo que eu preparei para você, esses bônus, e que sejam bem-vindos os novos desprogramadores. Um beijo e até lá!